Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber mais uma vez aqui no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós estarmos juntos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor. Como é bom a gente já levantar pela manhã, receber uma palavra que venha nos dar uma direção, uma palavra que venha tratar da nossa alma, uma palavra que venha curar o nosso espírito, que venha nos confrontar, nos ensinar. Como é bom nós meditarmos na palavra do Senhor Jesus. E eu quero, juntamente com você, agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso. Vamos agradecer a Deus por essa manhã, pelo fato da gente ter levantado, pelo fato do Senhor nos dar saúde para estar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque a Tua graça tem nos sustentado. Obrigado porque a Tua misericórdia tem se renovado sobre a nossa vida. Ó Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos pelas lutas, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Fala conosco, ó Deus, nessa manhã. Abençoe cada inscrito desse canal, intercessor, colaborador, cada pessoa que de alguma forma nos ajuda a continuar propagando o evangelho na internet. Que o Senhor fale com essa pessoa que parou nesse momento também para ver esse vídeo e que essa palavra gere cura, salvação, libertação e transformação. No nome de Jesus eu oro, te agradecendo por tudo. Amém e amém. Glória a Deus, como é bom ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E eu já peço para você que ama a palavra do Senhor, já chegar dando like no vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias, você pode voltar às 6 da manhã e às 18 horas da noite, que sempre vai ter uma palavra para o teu coração. E, inclusive, por esses meses, nós estamos postando 3 vídeos por dia. Olha que legal, para abençoar muito a sua vida. Um vídeo às 6, outro vídeo a meio-dia e o outro vídeo às 18 horas com trechos de pregações para estar falando muito ao seu coração. Amém? A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Jó, capítulo 3. Livro de Jó, capítulo 3, versículo de número 25 em diante, que diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Vou repetir. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Eu acabei de ler Jó capítulo 3, versículo de número 25, onde o próprio Jó está aqui expressando a sua dor, ele está lamentando, ele está amaldiçoando também o seu nascimento no capítulo 3, que ele começa agora a refletir as dores, o processo, a intensidade de tudo que ele está vivendo. E agora no capítulo 3, precisamente no versículo 25, ele diz: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. É óbvio que a gente entende essa expressão de Jó quando nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2 e percebemos a quantidade de coisas que ele perdeu, né? Quando Jó está falando que aquilo que ele temia, ele está falando de todo o sofrimento que ele viveu no capítulo 1 e no capítulo 2. Você vai observar que Jó vai perder os seus filhos, Jó vai perder sua saúde, Jó vai perder sua vida financeira, não todas as áreas, mas grande parte das áreas que mexem com o nosso emocional vai ser atacado na vida de Jó, né? A área financeira, a área familiar e a área da sua saúde, a sua integridade, a sua vida física, né? O seu corpo, que também acaba também atingindo a alma, né? Atinge muito mais a alma porque perdeu também os filhos. Então, carrega-se muitas dores, muitas feridas para dentro do seu interior, para dentro da sua alma. E também com as perdas das suas finanças, porque já era um homem que tinha uma estabilidade, pela forma como o texto conta, traz para nós a ideia que era um homem que tinha muito dinheiro, um homem que tinha já uma vida financeira
totalmente estabilizada e agora, da noite para o dia, perde tudo. Perde família, perde os filhos, só não perdeu a mulher. Perdeu os filhos, perdeu a saúde e perdeu também a sua estabilidade financeira, né? Então esse homem está passando por um processo muito intenso. O sofrimento que ele passa é muito grande. Eu acredito que todos nós já ouvimos falar um pouco sobre a história de Jó. Até mesmo aqueles que não são cristãos, até mesmo aqueles que não são evangélicos ou não professam a fé em Jesus, já têm ouvido falar alguma coisa sobre a história de Jó, por causa do sofrimento que esse homem viveu, né? De forma instantânea, perdeu uma quantidade grande de filhos, perdeu sua saúde, perdeu sua vida financeira, e agora no capítulo 3 ele vai amaldiçoar o seu nascimento, né? Devido tantas dores e devido tanto sofrimento que ele passou. E eu digo para você que eu não julgo a vida de Jó. Eu não julgo alguns questionamentos que ele vai fazer. Porque talvez eu, no lugar dele, faria pior. Talvez você, no lugar de Jó, faria até pior. A gente não passa quase nada nessa vida. E o pouco que a gente passa, às vezes a gente questiona o Senhor. Às vezes a gente murmura, não é verdade? Às vezes a gente reclama. E a gente percebe o quanto ele amava Deus e o quanto ele tinha um relacionamento com Deus e quanto ele tinha temor a Deus, né? O próprio Deus diz que ele era um homem reto, um homem honesto, um homem justo, né? Um homem que procurava andar no caminho, seguir os princípios sem se desviar dos propósitos. O próprio Deus fala isso sobre Jó, né? Isso demonstra a conduta que ele tinha. E mesmo ele tendo uma conduta de integridade, mesmo ele tendo uma conduta de um homem sério, um homem justo, um homem que procurava se desviar do mal, o texto diz que ele vai amaldiçoar o seu nascimento e ele vai fazer alguns questionamentos ao Senhor Deus. E isso é absolutamente comum. Isso é absolutamente humano, né? Principalmente porque até aqui, no capítulo 3, ele está começando. É apenas o início de um processo que vai ser intenso sobre a vida dele. E agora ele abre a boca para falar e ele diz isso. Porque o que eu temia me veio e o que receava me aconteceu. Talvez o que ele mais temia era perder os filhos, passar por todo aquele processo, que ele temia perder tudo que ele construiu, o que ele temia perder a sua saúde, né? Porque perdendo-se a saúde também você não consegue ter liberdade para fazer praticamente mais nada, né? E pior do que tudo isso, perder muitos filhos ao mesmo tempo. E aquilo que ele mais temia, ele está dizendo que aconteceu. Nós passamos por histórias parecidas com a dele. Às vezes a gente não quer passar por certas coisas, a gente teme que possa acontecer coisas ainda piores e ruins, e a gente percebe que com o andar da vida e com os impulsos da vida, nós passamos por perdas, por derrotas, por aflições, que nenhum de nós queríamos passar, mas na verdade passamos, vivemos, e com Cristo nós temos força para vencer todas essas adversidades. Talvez você parou para ver essa mensagem agora e você está passando por coisas como Jó passou. Óbvio que de repente não igual a Jó, né? Eu acho que é muito difícil ter uma pessoa que passe o nível de sofrimento que Jó passou. Não que eu não ache que não exista, mas eu acho que o nível que ele passou foi muito intenso de sofrimento. Mas o pouco que você passa já gera muitas marcas no teu coração. Já gera muitas feridas na sua alma. Talvez você está ouvindo essa palavra e você se identifica com a história de Jó porque você está vendo alguém que perdeu, alguém que está aflito, alguém que está sofrendo, sabe? E às vezes a gente lê o capítulo 3 de Jó e questiona o porquê que ele está lamentando o seu nascimento, lamentando tudo isso que está acontecendo. Mas só quem está dentro de um processo como esse que sabe realmente as dores que está sentindo, que está vivendo, que está guardando no coração. Só quem passa por isso sabe realmente a intensidade desse sofrimento.
Talvez você lembre da história de Jó como se fosse um refúgio para o teu coração, e você saber que você não é o único que sofre, que existem pessoas que passam por aflições, pessoas que passam por adversidades como você está passando, pessoas que passam por crises como você está passando, pessoas que passam por perdas, gente que perde filho, gente que perde pai, perde mãe, perde irmão, né? Pessoas que passam por processos intensos de abusos, e quando lê a história de Jó, identifica um pouco a sua história pelo sofrimento que ele viveu. Eu não sei qual perda que você teve esse ano, eu não sei qual sofrimento que você viveu esse ano, eu não sei como está o teu coração nesse momento, eu não sei nem o porquê que você parou nesse vídeo, mas uma coisa eu sei, é que todo sofrimento que você passa debaixo da direção de Deus e da vontade de Deus vai te levar para um grande propósito. Por que eu falo todo sofrimento debaixo da vontade de Deus? Porque nem todo sofrimento faz parte da vontade de Deus para a nossa vida. Nem todo sofrimento é algo que Deus quer que nós venhamos passar, né? Existem sofrimentos que são baseados nas nossas escolhas. Escolhas erradas, caminhos errados, decisões erradas, que geram o sofrimento e fazem entrar no nosso coração a ansiedade, problemas como doenças psicossomáticas, problemas, fobias, inquietações, pânico e tantas coisas que nós mesmos criamos por causa das nossas decisões, por causa das nossas atitudes. Então existem sofrimentos que Deus não quer que eu passe, mas eu acabo passando por causa das minhas escolhas. Porém, existem outros sofrimentos que nós passamos debaixo da vontade de Deus. O que é isso, pastor? É você estar em obediência, você estar servindo ao Senhor, você estar buscando a Deus, você estar com uma vida fiel diante dele, e mesmo tendo uma vida de fidelidade, você passa por grandes processos. Você passa por desertos, portas se fecham, você perde gente que te ama, você perde pessoas que você ama, você passa por um momento de desemprego, problemas emocionais, enfermidade, doenças. São problemas que às vezes nós passamos, mas passamos com Deus. E essa é a diferença. Existe uma diferença de você atravessar a jornada da vida sem Deus e você atravessar a jornada da vida com Deus. É possível, pastor, eu atravessar a jornada da vida sem Deus na minha vida? Claro. É possível quando você não quer isso para a sua vida. É possível quando você não tem a necessidade de pedir socorro para Ele. É possível quando você se torna independente dEle. O próprio Jesus disse que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ou seja, Cristo não veio para aqueles que são independentes. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso de fé, eu não preciso de religião? Então, essas pessoas, realmente elas vivem dessa forma e Jesus não veio para elas. Jesus veio para aqueles que dependem, para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam, para aqueles que reconhecem que dependem da graça e da misericórdia dele. É por isso que uma pessoa que é independente, que para tudo na vida é autossuficiente e não reconhece a necessidade de estar com Deus para nada, são pessoas que dificilmente vão viver uma experiência com Deus e vão viver um relacionamento com Deus. Por quê? Porque essa independência faz gerar esses tipos de bloqueios sobre a sua vida. Jesus veio para você que está necessitado, que precisa dele, que reconhece que depende dele. Sabe, às vezes eu fico pensando assim, como uma pessoa consegue caminhar na vida sem Jesus? A vida é tão difícil, né? A vida é tão dura. E conforme você vai ficando velho, e eu estou envelhecendo, apesar que eu prego a palavra desde os meus 12 anos de idade, né? Mas, graças a Deus, sempre pregando a palavra, nunca desviei da fé, sempre estive firme com Jesus. Mas nesse tempo todo pregando desde muito cedo, com o passar do tempo, você começa a ter uma maturidade, você começa a ver como é a vida
E como a vida ela é feita de picos. Existem momentos que você vai passar por grandes dores, existem momentos que você vai passar por muita alegria, existem momentos que o teu coração vai acelerar muito e existem momentos que a tristeza vai dominar você. A vida é feita de picos. E o que é mais lindo na Bíblia é que Jesus não ausentou isso de nós, sabe? Jesus não disse que nós viveríamos uma vida só de felicidade, de prosperidade, de gozo completo. Não, Jesus não falou sobre isso. Pelo contrário, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Ele falou das dores desse mundo, ele falou das adversidades desse mundo, ele falou das crises desse mundo, porém, ele disse também, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele é o nosso modelo. Se ele venceu o mundo, ele também nos dá autoridade para vencer as adversidades. E com o tempo nós percebemos que a vida ela fica muito mais difícil sem Cristo. Sabe? De qualquer forma você vai ter aflição nessa vida. De qualquer forma você vai passar por desertos nessa vida. De qualquer forma você vai perder pessoas que você ama, porque as pessoas não são eternas. As pessoas são mortais. De qualquer forma, você vai passar por dores nessa vida. A questão é, quando você passar, você vai ter Cristo ao seu lado? Veja bem, isso não significa que Jesus não quer estar ao seu lado. Ele quer estar ao seu lado a todo tempo. Agora, Ele quer estar ao seu lado. Só que a decisão de querer a presença dEle é sua. Por isso que a Bíblia diz assim, aquele que bate na porta, aquele que eis que estou à porta e bato, e aquele que abre a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então perceba, Cristo quer reinar na sua vida, mas é você que tem que abrir a porta do teu coração para que ele te ajude nos dilemas, nas aflições e nas adversidades da vida. Sabe, eu não consigo imaginar a minha vida sem Deus. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Cristo. E essa expressão, ela é muito mais forte do que uma religião, sabe? Eu não estou dizendo que eu não consigo ficar sem uma igreja evangélica, eu não consigo ficar sem uma religião, porque eu sou protestante, né? Eu estou dizendo que eu não consigo ficar sem Cristo. É duro andar nessa vida sem Jesus. É duro caminhar nessa vida sem Cristo. É duro suportar as dores, as aflições, as adversidades sem ter Jesus para acalmar o meu espírito e o meu coração. Sabe o que essas pessoas, geralmente, que não têm Cristo fazem quando passam por certos processos? Elas usam a válvula de escape na bebida, na maconha, nas drogas, no sexo. Aí fica vivendo uma vida corriqueira com tudo isso, com drogas liberadas, com sexo, com prostituição. Vive uma vida pelas suas vontades. Só que quando deita a cabeça no travesseiro, depois de um tempo, percebe que o vazio continua. Porque as bebidas não preenchem o vazio, as drogas não preenchem o vazio, o sexo não preenche o vazio. E depois de tanto tempo você percebe que todo o teu prazer, seja dinheiro, seja coisas que você tem vontade de ter ou de conquistar, você descobre que isso não é suficiente dentro de você, mas que você precisa de Cristo sobre a sua vida. Existem vazios que só Jesus preenche. Existem vazios que só Cristo pode preencher. E mais ninguém tem o poder de preencher. Aquilo que é para Jesus fazer, ninguém vai conseguir fazer. E às vezes existem pessoas que conseguem caminhar nessa vida, passar por todo esse sofrimento e não se entregar a Cristo, se render a Cristo, entender que essa vida sem Jesus, ela se torna muito mais difícil. Jó não sabe o que está acontecendo aqui no capítulo 3. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu sua saúde, perdeu sua estabilidade emocional. Ele não sabe ainda o que está acontecendo. E por isso ele está sendo provado por Deus. E a todo tempo ele vai começar a questionar e a murmurar, a amaldiçoar o seu nascimento, devido à intensidade do sofrimento que ele está vivendo. Talvez você esteja passando por coisas agora parecidas como Jó, que você não está entendendo,
Aí você começa a questionar o porquê, você começa a questionar as dores, as marcas, as perdas. Mas o que eu quero dizer para você é que lá na frente, tudo isso que você está passando vai cooperar para que algo muito melhor e maior de Deus se manifeste sobre a sua vida. Deus não permite ninguém sofrer sem um propósito. Deus não permite a dor sem um propósito. Deus vai permitir todas essas aflições, todas essas adversidades, com a intenção de te ensinar, de te amadurecer, de te fazer crescer, de marcar sua vida com experiências para que você viva algo novo e grande com Ele lá na frente. A própria Bíblia vai dizer no capítulo 42 para frente que o último estado de Jó, ele vai ser melhor do que o seu primeiro estado. Vai dizer ainda que o Senhor vai dar em dobro a Jó, dobro de tudo que ele possuía. Aí você percebe que Deus permitiu certas coisas acontecerem para que aumentasse o nível de intimidade de Jó, porque o mesmo disse que antes conhecia Deus de ouvir falar, só que depois de todo o processo os olhos passaram a ver Deus. Talvez uma das razões de tudo isso que você está passando é para você não conhecer somente um Deus de ouvir falar. Um Deus que você ouviu do teu pai, um Deus que você ouviu da tua mãe, um Deus que você aprendeu na televisão, um Deus que você aprendeu com alguém, mas que você venha enxergar verdadeiramente esse Deus mediante as suas lutas. Talvez a razão dessa dificuldade que você está passando é para que Deus se revele a você. É para que Deus manifeste o poder dele sobre a tua vida. É óbvio que você não queria estar passando por isso. É óbvio que você não queria estar vivendo perdas, decepções, frustrações e aflições nessa vida. É óbvio que ninguém gosta de passar por isso. Mas já que está passando, confia no Senhor. Passa com Deus. O salmista escreveu dizendo: ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Confia no Senhor. Confia que Ele tem o melhor para você, confia que Ele tem o melhor para a tua casa, confia que a tua vida está na mão dEle, confia que todo esse sofrimento Ele vai te levar para um propósito muito maior. Ainda que você esteja passando por coisas que você não calculou, que não era o que você queria, não era o que você almejava, mas hoje esse descontrole emocional que você está vivendo vai servir para lá na frente Deus manifestar experiências únicas em você, manifestar um nível de intimidade maior com você, manifestar bênçãos maiores, vitórias maiores, resultados que vão surpreender a sua vida. A própria Bíblia diz para nós que existem coisas que Deus faz agora que nós não entendemos. Às vezes você não entende agora. Às vezes você não compreende o que Deus está fazendo agora. Mas lá na frente você vai entender onde esse processo todo te levou. Você se tornou mais forte, você se tornou mais resistente, você passou a ter mais intimidade e as experiências te marcaram de tal forma que você aprendeu a não somente conhecer um Deus pelo que alguém contou para você, mas conhecer um Deus porque você está vendo, porque você sentiu e porque você viveu livramentos que esse Deus proporcionou à sua vida. Você recebeu essa palavra? Deus falou no seu coração? Então coloca aqui nos comentários. Escreve alguma coisa que você entendeu que Deus falou contigo. Não sei, escreve aí: eu creio que Deus está no controle da minha vida, eu creio que essa dor tem um propósito, eu creio que Deus está na frente, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Não sei, alguma coisa que essa palavra falou no seu coração, coloca aqui nos comentários para que mais pessoas sejam edificadas e também você consolide as palavras que você recebeu através desse vídeo. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós entendemos que o Senhor está conosco. Obrigado porque nós entendemos que ainda que passamos por vales, por sofrimentos, por perdas, o Senhor não nos deixa sozinho. Eu creio que o Senhor está ao lado dessa pessoa nesse momento,
trazendo paz ao coração dela e ajudando ela a vencer as adversidades da vida. Eu abençoo a casa dela, eu abençoo o dia dela, eu declaro um dia extraordinário, um dia de vitória, um dia de bênção sobre a sua família, sobre o seu lar, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final do Manhã de Paz, recebendo essa palavra, sinal que você ama a palavra do Senhor, e eu peço para você me ajudar a divulgar o Evangelho de Jesus, tá certo? Pastor, como é que eu divulgo o Evangelho? É só você clicar nessa setinha que está aqui embaixo, ela tem como se fosse uma setinha assim tortinha no YouTube, aí você compartilha no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, manda para os seus amigos, manda para todo mundo, para que mais pessoas sejam alcançadas, beleza? Se você quiser se tornar um membro desse canal, você pode clicar aqui embaixo, do lado do botão se inscreva, tem aqui em azul escrito seja membro, clica aqui e você vai ser um intercessor do canal e você vai me ajudar a continuar pregando a palavra de Deus aqui na rede, tá certo? Lembrando que quem é membro tem alguns privilégios, como respostas de prioridade nas lives que a gente tem feito geralmente aos domingos. E se você de repente não quiser ser membro, pastor, eu não quero ser membro, mas eu quero ser um colaborador, eu quero que o senhor continue pregando a palavra, Manhã de Paz tem me abençoado muito, os devocionais têm sido muito bom, eu queria que o senhor continuasse pregando. Se você quiser colaborar com o meu ministério e semear na minha vida, aqui do lado tem o nosso código para você estar nos abençoando, semeando sobre o nosso ministério, e tem também o número Pix, né? Tem o código que você pode estar colocando também o teu telefone para estar nos ajudando, e também tem o número, o Pix, para você estar fazendo ali a sua semente e está nos ajudando, tá certo? Faça isso com alegria, que Deus prospere a obra das suas mãos e multiplique tudo aquilo que você tem colocado às suas mãos. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra para o teu coração, tá certo? Deus te abençoe, fica com essa palavra no teu coração, que esse sofrimento tem um propósito. Deus está no controle de todas as coisas. E de repente tudo que você está vivendo agora vai cooperar lá na frente para que resultados extraordinários venham marcar a sua vida. Não questione, não murmure, não reclame, apenas confie no Senhor. Aquieta o seu coração e creia que Ele tem o melhor para você e o melhor para sua casa. Deus te abençoe, até amanhã.